Meu amigo eleitoralista, mais uma edição de julgados do TSE, dessa vez do dia 4 de setembro até o dia 8 de setembro de 2023, tá bom? Confere aí. Então vamos lá resumir esses julgados aí desse dia 4 dessa semana, né, de 4 a 8 de setembro de 2023. A gente já começa aqui com o primeiro entendimento do TSE sobre propaganda eleitoral e efeito outdoor, né? A gente sabe que o outdoor ele é proibido em propaganda eleitoral, né? Não se pode fazer propaganda eleitoral em outdoor, né? Previsão legal lá da lei 9504. No entanto, o TSE ampliou a proibição, né? Interpretando no sentido de que essa interpretação acaba ampliando essa proibição, né? Que diz o seguinte, ó, que a projeção em laser na fachada caracteriza propaganda eleitoral irregular em razão do efeito visual do outdoor, né? Então, muito embora não seja um outdoor clássico, daqueles de madeira, que tem lá nas calçadas das ruas, uma projeção, né? Hoje está muito em moda, uma projeção de luz, por exemplo, em fachadas de prédio, acaba tendo um efeito outdoor, né? No fundo, a teleologia ali da lei é que se busca impedir uma poluição, né? Uma poluição ali de propaganda eleitoral, de modo que fica um objeto muito amplo, né, para a propaganda eleitoral. Então isso é o chamado efeito outdoor, que também é sancionado com multa eleitoral. Tá bom? Segundo entendimento, limite e recursos próprios em prestação de contas. Tá? Só para abrir o parênteses é o seguinte, como regra geral, o cidadão pode doar até 10% do que ele recebeu no ano anterior às eleições. Então, por exemplo, eleição 2024, eu posso doar 10% do que eu recebi em 2023. Se eu ganhei em 2023 200 mil reais, então eu posso doar até 20 mil reais para as eleições de 2024. Essa é a regra geral para cidadãos, né, comum. No entanto, o candidato, a limitação dele não é 10% do que ele recebeu no ano anterior. O candidato, a limitação dele é 10% do teto de gasto para o cargo dele. Cada cargo tem um teto de gasto. Então, vereador tem um teto, prefeito tem um teto, governador, presidente também tem um teto. Então, supondo-se, né, e esse teto para prefeito e vereador varia conforme a cidade. Então, supondo-se que na cidade de São Paulo, por exemplo, o teto seja 50 milhões de reais para prefeito, então a doação, esse candidato pode doar para si mesmo, né, que a gente brinca que é uma autodoação, até 5 milhões. Né? Aí vem a seguinte questão. Esses 5 milhões aí, é 5 milhões só do prefeito? O vice também pode doar mais 5 milhões? Ou 5 milhões é o limite para prefeito e vice? O TSE interpretando esse dispositivo, né? Artigo 23, parágrafo 2º A, diz o seguinte, ó, que em luz do princípio da indivisibilidade de chapa, o limite estabelecido como autodoação ou recursos próprios, né, é único para prefeito e vice. Ou seja, no nosso caso hipotético aqui, dos 50 milhões como teto de gasto de São Paulo, os 5 milhões é limitado tanto para prefeito como vice. Não é o prefeito pode doar 5 milhões e o vice pode doar 5 milhões. Não, é único, né, por conta da indivisibilidade de chapa. Então, somado, os dois só pode carregar para a campanha eleitoral daquela chapa no máximo 5 milhões. Tá bom? Tranquilo? Próximo entendimento, gastos antes da abertura de conta. Isso aqui tranquilo, tá? Entendimento também consolidado do TSE. Enquanto não abrir conta bancária, né? Abriu conta bancária aqui, ó. Conta bancária. O que for realizado de gastos, né? Movimentação financeira antes dessa abertura de conta, enseja a desaprovação de contas, tá? Então é um elemento aí de desaprovação de contas. Muito embora o candidato preste conta, não, olha, eu não abri conta, mas eu movimentei na minha conta, tá aqui, nota fiscal, prestei conta tudo direitinho, não importa, tá? Você entende que antes da abertura oficial, daquela conta oficial que o candidato tem que abrir, se eu fizer movimentação de recursos, eu tenho aí a desaprovação de contas, tá bom? Seguindo adiante também, entendimento aqui já muito consolidado nos nossos informativos, que somente se admite o impulsionamento de propaganda eleitoral para beneficiar o candidato, né? O que é o impulsionamento? É aquela minha posts em rede social, então eu faço um post e esse post eu posso pagar para ele, para a rede social, né, para Facebook, né,
que o Facebook detém o direito do Instagram, WhatsApp, por exemplo, eu posso pagar para impulsionar esse conteúdo no YouTube, enfim, para Google, né? Para impulsionar, ou seja, tentar multiplicar a disponibilização desse conteúdo. Isso é chamado de impulsionamento. No entanto, a legislação eleitoral só permite que esse impulsionamento, né, como regra geral, não pode pagar como propaganda para impulsionamento. Como regra geral, só permite o impulsionamento positivo, né? Ou seja, eu não posso impulsionar uma propaganda e dizer assim, não vote no fulano, ou fulano não é um bom candidato por conta disso. Não, eu tenho que impulsionar com questões positivas para a minha campanha, tá? Do contrário, incorre aí em multa, tá? De acordo com a lei 9504 das eleições. Fraude à cota de gênero, né? Calma, não são aqueles elementos que você já conhece, né? Toda semana o TSE publica dezenas de acordos da fraude à cota de gênero. Não é propriamente da fraude que eu quero falar em si dos elementos. A fraude, lá do artigo 10, parágrafo 3º, a gente sabe que tem que disponibilizar pelo menos 30% para um determinado gênero, na prática acaba sendo para as mulheres, né? Então, ocorre uma fraude quando essas mulheres são inscritas ou seus registros são requeridos apenas para efeitos de cumprir esse 30%, né? E o que o TSE entendeu? Quais são os 3 elementos que não é propriamente disso que eu quero falar? Quando ocorre a ausência de atos de campanha, 2, ausência de movimentos de recursos ou prestação de contas padronizadas, né? E 3, quando a votação é pífia, né? Ou zerada, né? Votação pífia, aquela pequena votação, tá? Então esses são os elementos, ok, vocês já sabem, todo informativo vem essa questão da fraude da cota de gênero, mas o que eu quero dizer para vocês é que o TSE rechaça também a tal da desistência. Diz, olha, eu tive ausência de atos de campanha, ausência de recursos e votação pífia, porque eu desisti, eu entendi que a minha campanha não ia para frente, eu desisti. Só que o TSE entende que existe uma inversão do ônus da prova, eu tenho que comprovar que eu desisti, eu não posso simplesmente dizer que eu desisti. E essa comprovação tem que ser feita por meio de prova documental. Então, o ônus da prova se inverte. Se você desistir, você tem que comprovar que desistiu, sob pena de configurar aí a fraude à cota de gênero. Tá bom? Próximo entendimento, inelegibilidade em AIME, tá? Isso é muito comum. A AIME, né, diferentemente da AIGE, a AIGE, lá do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, ela é a única ação eleitoral que impõe, ela não só pode cassar registro e diploma, como ela impõe uma sanção primária de inelegibilidade. Você, desde a condenação, já fica inelegível. Ao contrário da AIME, não, né? A AIME ela só caça diploma do candidato eleito. Eventualmente, o candidato que não foi eleito, a depender do caso, né, enfim, ou AIME, ou representação em razão de caixa 2, lá do 30A, ou representação em razão de compra de votos do 41A, ou em razão da conduta vedada lá do artigo 73 da Lei 9504, se esses candidatos ou servidores públicos forem cassados ou condenados à multa, por exemplo, a depender da condenação, eles podem ficar inelegíveis 8 anos para a próxima eleição. Mas isso vai ser aferido só quando chegar a eleição. Diferente da AIGE, não. A AIGE, a sanção já é primária, né? A pessoa já fica condenada à inelegibilidade logo desde a condenação ali na ação específica de AIGE. Então, em sede de AIME, né, é inviável a declaração de inelegibilidade. Isso pode ser aferido, essa inelegibilidade, na ocasião das eleições, que a gente chama de efeitos secundários. Diferente da AIGE, não, que os efeitos já são primários ali de uma sanção primária, tá bom? Por fim, né, para finalizar aqui nosso informativo, nosso julgados comentados, só para lembrar, a gente já falou, muito importante, principalmente para quem é advogado e para quem está fazendo concurso também. Lembrar que a regra geral do recurso eleitoral, a regra geral é 3 dias. É nessa que muita gente cai, né? Acaba perdendo o prazo, porque isso aqui é a regra geral. No entanto, para representações de propaganda eleitoral ou direito de resposta, o recurso tem como prazo 24 horas, tá? Então, muito cuidado aí para não cair na pegadinha da regra geral dos 3 dias. Tá bom, meus amigos? Esses foram os julgados aí do dia 4 até o dia 8
de setembro de 2023, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta, curte, compartilha. Toda semana a gente tem aqui 2 vídeos, pelo menos, de direito eleitoral, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se quiser se aprofundar em direito eleitoral, ou para concurso, ou para prática eleitoral, a gente vai disponibilizar aqui um link para curso de aprofundamento em direito eleitoral, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.